Esta é a visão do futuro da igreja, esta é a minha preocupação. Estava eu, buscando uma resposta do meu eterno Pai. Quero através deste relato, que eu vou relatar para quem vai ouvir, quero estar passando para muitas igrejas independente dos seus ministérios. Talvez você esteja começando um ministério em sua casa achando ou pensando no seu ministério. O que eu quero vos dizer, abra bem os seus olhos e também os seus ouvidos. Para este relato, talvez você seja um novo convertido que eu quero dizer. E que o Eterno ele está no céu, ele sempre nos dá uma alerta. E Yahushua, o seu filho está preocupado com o seu povo aqui nesta terra. Escute o que eu tenho para vos lhe dizer, nós somos a última geração, somos a geração do arrebatamento. Escute, está chegando a hora, o ponteiro do relógio do Eterno Pai. O relógio celestial já está nos últimos minutos. O que eu vou lhes falar aconteceu comigo durante a madrugada, o que o Senhor, o Eterno Pai, me mostrou em revelação, ela é verdadeira e real, o que eu vou contar. Nesta minha visão eu estava colocando uma veste para ir a um culto. Estava indo até a igreja para adorar o nosso Senhor e Salvador Yahushua. Junto comigo estava me acompanhando meu filho e minha esposa, na mesma caminhada em direção à igreja. Conforme eu estava caminhando nesta visão, havia muita dificuldade, havia vários obstáculos no caminho. Luz que se apagava e a treva, a escuridão, estava bem difícil no caminho. Você que se diz PJ, você que se diz presbítero ou que se diz diácono ou até mesmo que se chama evangelista. Ou até mesmo a palavra como todos conhecem, pastor. Os pastores homens do púlpito, o que eu quero lhes dizer. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O versículo e o verso que afirma que Yahushua é o único pastor é João 10, e o verso 16, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco, a essas também devo conduzir, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Uma explicação, aonde a Bíblia diz que Yahushua se compara a um pastor, e este versículo e o verso específico destaca que ele é o único pastor verdadeiro. Com ovelhas de diferentes apriscos, referindo-se a diferentes grupos de pessoas, que serão reunidas sob seu cuidado. Este verso enfatiza a unidade do rebanho e a liderança exclusiva de Yahushua, o bom pastor. E Yahushua declara que ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem, e que ele dará sua vida por elas. O que eu quero dizer, para todos que estão ouvindo esse testemunho, é que ele foi e é o único e continua sendo o último sacerdote, o único bom pastor. Por isso que é bom você ver estes versículos, e também meditar na palavra, assim quando eu chego dentro da igreja na minha revelação, quando eu olho para dentro da igreja vejo que ela estava bem, cheia, havia muita gente. Os irmãos todos reunidos sentados junto ouvindo a palavra, naquele lugar ouvindo o culto. O que acontecia ali? Tinha casais ali, tinha jovens que estavam namorando. Ali havia criança, adolescente, idosos, homens e mulheres que ali estavam. Muitas pessoas ouvindo a palavra que eram seguidor do nosso Senhor o Eterno Pai. Eu também pude observar que ali havia pessoas que não era evangélico, que ali estava simplesmente observando e escutando a palavra. Naquele momento eu também presenciei algumas pessoas, irmãos, que eu conheço na minha cidade aonde eu moro. Eu não vou falar o seu nome, porque não foi permitido pelo Eterno Pai que eu diga o seu nome desses irmãos. Mas se esse testemunho vier chegar até aos seus ouvidos, preste muita atenção na palavra do nosso Senhor e Yahushua. Naquele momento, o dirigente da igreja, o homem do púlpito, como muitas pessoas conhecem, e que se chama pastor, então ele abriu a palavra para ler a Bíblia. Depois de ter lido a palavra, levantaram todas aquelas pessoas para fazer uma oração. Naquele momento abriu uma oportunidade para a juventude cantar e também uma palavra para um irmão falar.
Mas eu naquele momento estava bem atento, eu estava observando aquele culto. O que eu posso descrever para cada um de vocês, e que é muito bem real. O que eu estava vendo e presenciando, naquele momento do lado de fora da igreja. Tinha 2 diáconos e também 2 presbíteros. Tinha pessoas para o lado de fora da igreja. O que isso significa? O que fala sobre aquelas pessoas que ficarão de fora do céu do Eterno Pai? Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Apocalipse 22, e o verso 15. Ele diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Outro versículo importante sobre este tema é pelo contrário: vocês cometem injustiça, e roubam, e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino do Eterno Pai. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino do Senhor o Eterno Pai. Alguns de vocês eram assim. Mas foram lavados do pecado, separados para pertencer ao Eterno e aceitos por Ele por meio do Senhor e ao Yeshua e pelo Espírito do nosso Eterno Pai. Porque nesta lista há várias práticas pecaminosas que impedem o acesso ao céu do nosso Senhor, como imoralidade sexual, idolatria, adultério, homossexualidade, roubo, avareza, embriaguez, maledicência e extorsão. Em resumo, tanto em Apocalipse 22, e o verso 15, quanto em 1 Coríntios 6, versículo 9 e o verso 10. Fornecem exemplos de comportamentos e atitudes que podem levar uma pessoa a ser excluída do reino do nosso Senhor o Eterno Pai. Quantas pessoas vão ouvir a palavra e ficam para o lado de fora? Tomem muito cuidado quando você for prestar atenção no culto da sua igreja onde você congrega. Então naquele momento o homem do púlpito levanta e entrega o microfone para um daqueles irmãos para pregar na igreja bem pequena na minha visão. Mas ali tinha muitas pessoas ouvindo a palavra. Estava muito cheia de crente dentro da igreja, servo do Altíssimo e Salvador e Yeshua, do Altíssimo Eterno Pai. Logo eu comecei a ouvir, não dava para entender a língua que ele estava falando. Ele começa a falar, mas não dá para entender. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Yeshua estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. O verso descreve a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, Atos 2, 1 ao verso 4. Este trecho relata o cumprimento do dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles, manifestando-se como um vento impetuoso e línguas de fogo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que eu posso vos dizer, e que a língua que desceu no dia de Pentecostes todos que estavam ali entendiam o que os discípulos falavam um para com os outros. Eu pude sentir que aquela língua não era o Espírito Santo do Eterno Pai. Logo todos aqueles irmãos começaram a se levantar e sair para fora daquela igreja. Não mais estava prestando atenção no culto. Mas antes de todas aquelas pessoas saírem pela porta, o homem do púlpito, o pastor, descem para pegar o microfone da mão daquele homem que estava falando. O que eu pude ouvir era que o homem do púlpito falava para ele: o seu pai está te chamando, seu pai está te chamando por 3 vezes.
Ele repetiu a mesma palavra. E todos começaram a sair de dentro da igreja, e ficaram do lado de fora. Alguns comentavam entre eles dizendo: eu sabia que isso iria acontecer porque o pastor não percebeu e não viu isto. Mas é complicado, é que muitas vezes não damos ouvido ao que está acontecendo em volta de cada um de nós. Eu logo percebi que o braço direito daquele homem do púlpito, o mais confiável, foi o primeiro a se retirar e ir embora, entrando dentro do seu carro, sem dar uma palavra. Logo o homem do púlpito olhava para o seu melhor e confiável obreiro e dizia: bem assim, irmão Tiago, este não é o seu nome verdadeiro, porque temos que ter ética e cautela, estou colocando um outro nome. Então logo aquele pastor dizia para o irmão Tiago: eu esperava de qualquer um esta atitude. Menos de você, ele dizia para aquele irmão: você está me abandonando no momento que mais preciso de você. O irmão Tiago nem olha para ele, simplesmente vai embora, e o homem do púlpito, preocupado com o que estava acontecendo, deixava a porta da igreja aberta. Ele vai embora. Logo eu olhava para o meu filho dizendo: filho, vamos fechar a porta da igreja porque ela não pode ficar aberta. Eu falava para ele: não podemos deixar aberta, porque tem algo de valor. Logo fechei a primeira porta com a chave em minhas mãos, fechei a segunda porta. Naquela visão eu caminhava em direção à minha casa, eu vi e eu ouvi 3 irmãos conversando. Eles diziam um para com o outro bem assim: viu o que aconteceu naquela igreja? Que escândalo! Como que deve ficar o homem do púlpito, aquele pastor? Um deles falou bem assim: eu sabia que isso iria acontecer com aquela igreja. Você, meu querido e amado irmão que se diz um homem do púlpito chamado pastor, eu sei que o Eterno Pai me deu esta visão e estou passando para cada um que vai ouvir. Quando eu se aproximava da direção da minha casa, entramos para dentro. Eu ouvia um barulho, escutava um galo cantando e logo que de repente eu me levantava e dizia: já está amanhecendo o dia, vamos ao trabalho, meu filho. Então ele me dizia: tá bom, pai. Quando eu fui abrir a porta da minha casa, ali tinha um cachorro muito grande e bem alto na entrada da porta, impedindo de abrir a porta. Naquela visão que eu pude presenciar, ele tinha mais de 2 metros de altura. Quando eu abri aquela porta, dei de frente com aquele animal. Ele olhando para mim e eu não fiz nada. Eu olho para a frente daquela minha visão, vejo um homem de pé como se fosse o dono daquele cachorro. Eu via muitos cachorro pequeno. Os cachorro pequeno ficava correndo de um lado para o outro e aquele que era muito grande, ele ficava causando impedimento na entrada da porta da minha casa. Eu falava bem assim: como que podem deixar um cachorro deste porte solto? Ele estava sentado parado na entrada da porta da minha casa. Quando eu falava com aquele homem, ele não me respondia nenhuma palavra. Então aquele monstro, ele veio em minha direção. Aquele animal, quando eu tento fechar a porta da minha casa, aquele cachorro tenta entrar para dentro. Isso que eu estou falando é um alerta, não somente para mim, mas para todos que estão ouvindo esse testemunho. Logo eu olhava, eu ficava abismado, levava as minhas mãos sobre ele e colocava as minhas mãos sobre a sua boca, como se fosse arranca-la fora. Ele não tinha nenhuma reação sobre as minhas mãos. O homem dizia: não faça isso. Eu falava e pronunciei a palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Logo aquele cachorro foi embora. Quando aquele animal sair correndo, ele foi embora, eu pude presenciar que a minha casa estava sobre uma grande montanha. Então eu olhava para frente, eu presenciava a cidade inteira. Aquela cor eu pude presenciar, era um céu amarelo e acinzentado, o céu estava escuro. Era uma cor bem amarelada feia. O peso sobre as nuvens daquela cidade era muito intenso. Logo eu vi que era muito demônios voando e sobrevoando por cima das nuvens. Eu pude presenciar vários espíritos malignos e demônios voando sobre os céus. Amarelo, aquele céu acinzentado no tom muito terrível, aqueles grandes monstros voando. Eu sei que isto serve de um alerta para cada um dos irmãos. E também serve de alerta para mim, para minha família e para todos que irão ouvir. Vocês, jovem, criança, casal, tenha muito cuidado, digo para todos, pai e mãe, tome cuidado com os seus filhos, tome cuidado com as crianças. Tome cuidado com a juventude, isso
É um alerta, e isso é uma forma de se expressar e poder alertar todos, que pode ouvir. Escute a palavra do Senhor, o Eterno Pai. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Eterno Pai e que não há nenhum outro Senhor, o Eterno Pai. E o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão, e os moços terão visões. O verso que descreve que os velhos teriam visões, ele diz: e acontecerá, depois, que porei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão o que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor, o Eterno Pai: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, e os velhos sonharão. Visões. Este versículo e o verso também é citado em Atos 2, e o verso 17. Como o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo. Em outras palavras, o livro de Joel, no Antigo Testamento, e o livro de Atos, no Novo Testamento, mencionam que, nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre todos, e que os idosos teriam sonhos e os jovens teriam visões. Ele disse que nos últimos dias os velhos teriam visão, e isso é o que está acontecendo. Eu tenho a idade de 47 anos. Quero deixar para cada um de vocês a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Yahushua. Amém.